paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esse vídeo aqui é para fazer uma abordagem sobre a pregação do Paulinho do Paulista. Ele pregou Salmos 96. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, fiquem atentos. Quando esses camaradas abrirem Salmos, quer dizer que vão pregar o que dá na telha. Apesar que eles fazem isso em qualquer passagem bíblica. Só que essa daqui é a prova, tá? É a prova do que eu sempre digo aqui, o terrorismo que esses anciões fazem. O Paulinho do Paulista está dizendo nessa pregação, eu vou colocar ela para vocês ouvirem aqui agora, que por amor a CCB, aqueles que derem escândalo na CCB, se você está dando escândalo, Deus vai te mandar para o cemitério. E depois ele faz essa profecia, eu creio na palavra. Ele está falando, porque ele está dando uma sentença, que Deus vai mandar alguém ali para o cemitério, tá? Paulinho do Paulista é sem noção para pregar uma besteira dessa. Uma besteira porque a gente pode provar na Bíblia que isso é uma besteira. Isso é uma ameaça, isso é um terrorismo, isso faz dos CCBanos que estão ali cativos porque ficam com medo dele, do que sai da boca dele. Isso aí é feitiçaria, tá? Você acha, Paulinho, que Deus é um jagunço que sai matando as pessoas, tá? Mas eu vou te mostrar umas passagens bíblicas, porque eu vou dar umas bibladas agora no guru da congregação, né? Se o Paulinho do Paulista é o guru, imagina o pior. Meu Deus do céu. E tem gente que corre atrás desse homem. Eu lembro, na época em que eu era mais moço, as pessoas atravessavam a cidade, saíam de uma para outra para eu ouvir esses tipos de aberração. Por isso que o CCBano não tem nada na cabeça. O CCBano que corre atrás de Paulinho do Paulista, que é um feiticeiro, esse camarada. Esse camarada é um feiticeiro. Eu tô falando isso no termo bíblico, tá? Os feiticeiros não entram no céu. É todos aqueles que fazem rogos de praga, tá? Rogos de praga. Ele é um feiticeiro. Vamos pôr o áudio aqui do Paulinho do Paulista para vocês verem a aberração desse homem. Se é um desastre, se é briga, se é contenda, se é adultério, se é prostituição, se é drogas e bebedeira, se vai parar toda a vida, vai fazer o BO que o marido bateu na mulher. BO porque a mulher bateu no marido. O filho agrediu o pai. Houve escândalo naquela família. O que vão dizer? Esse aí é da congregação. Olha o Deus da congregação aí. Então você vai ver, já de começo, e vai ser no final, você vai entender. A preocupação dele é a imagem da congregação. Ele não está preocupado com as pessoas. Olha aí, isso é da congregação. Olha o Deus da congregação. É como se ele dissesse, ah é? Verdade? Você está dando escândalo para nós aqui, da nossa igreja, para ser mal falada? Então você vai ver o que Deus vai fazer com você. É mais ou menos isso, tá? Segue e acompanha para você ver. Eu não vou editar. Esse trecho todo não está editado para você entender. Eu vou fazer só pausas. Pausas e vou colocar o meu comentário. Ok? Segue aí. E hoje Deus está falando. Eu vou pôr a minha mão libertadora. Quem não vai por bem, vai por mal. Ó o falso profeta e feiticeiro, hein? Eu vou pôr a minha mão libertadora. Você sabe que isso é uma mensagem subliminar, né? Eu vou pôr minha mão libertadora é para esconder, na verdade, o real desejo dele, né? Porque de libertação, que qualquer um espera, que é a libertação mesmo, é viver uma vida e liberto daquilo, mas não é isso que ele está dizendo, não. Eu vou pôr minha mão libertadora. Tá pensando que esse CCBano? Essa igreja é terrorista. Ela tá falando em matar. Vamos ver. Que Deus tenha piedade de nós, irmãos. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, vão até me condenar. Mas Deus também manda para o cemitério. Vocês viram, irmãos, que até ele sabe que isso é uma ameaça. Essa pregação é uma ameaça. Ele percebeu. Ele sabe disso, tá? Mas
E aí só que ele não se aguenta, porque na verdade ele não quer passar pano, ele quer descer o porrete. Aí ele fala, vamos falar que eu tô ameaçando, mas Deus manda pro cemitério. Ou seja, mas é ameaça mesmo. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, vão até me condenar. Mas Deus também manda pro cemitério. Vão até me condenar. Mas Deus também manda pro cemitério. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, mas Deus também manda para o cemitério. Isso aqui é uma ameaça. Gente do céu, até quando? Até quando vocês vão acreditar que esses homens estão sendo... que é Deus que está falando na boca deles? E eu vou mostrar as passagens bíblicas aqui para vocês, tá? Vamos ver o que ele tem para falar. Nós tínhamos um problema em certos estados aí. E é importante o homem. E ele punha a mão em tudo. Bravo, ameaçava, os filhos me ameaçou também. E o Senhor mandou a palavra. Vou libertar a tua igreja. Hoje eu mando embora esse espírito. E aquela palavra que diz que ele mata o cavalo e o cavaleiro se não sair. E se não quiser sair o cavalo e o cavaleiro, vai sair o cavalo e o cavaleiro. Isso foi domingo. No meio da semana entrou um ladrão na casa dessa pessoa e deu um tiro nele e matou ele. Agora ele conta um testemunho dizendo, nós tínhamos um problema no estado, aí ele está contando um testemunho. E nesse testemunho, ele diz que Deus matou a pessoa. Mas me prova. Ele não pode provar que foi Deus que matou. Porque é assim, CCBano, olha só. Na cabeça deles é assim. Eu aqui, ó, vou ter que viver pelo menos mais uns 50 anos aí, porque senão vão falar que foi Deus que me matou. Não pode acontecer uma desgraça na minha vida, ou qualquer coisa que acontece na vida de todo mundo, até na vida dos CCBanos. Se o Covid tivesse passado aqui e me pego, que isso pode acontecer, e como aconteceu na vida de muitos CCBanos, até dos anciões aí do Brás, mas se fosse comigo, seria Deus que me matou. Mas como é nos CCBanos, não, chegou a hora. Há um tempo para todas as coisas. Chegou a hora. Mas se fosse o Josafá, foi Deus que matou. Para quê? Para corroborar o que ele vai pregar agora. Ele está dizendo isso preparando você, CCBano, para ter medo dele, do que ele vai pregar. E aí vocês ficam presos, tá? Eu chamo aí o paulista de caldeirão do mago. Tá? Esse mago feiticeiro que está aí enganando vocês com esse falso discurso filosófico que ele enche vocês de vãs repetições, enche de palavras adjetivas só para fingir uma sabedoria que ele não tem. Porque o sábio de Deus, ele anda dentro das escrituras, ele não fica inventando essas heresias. Os hereges são os piores, eles estão longe de ser sábios, são ao contrário disso tudo. Tá? A sabedoria é temor de Deus, e temor de Deus está nas escrituras. Escrituras sagradas. Esse homem inventa essas coisas da cabeça dele. Eu tenho dó de vocês que passaram décadas aí, né, dando glória para um feiticeiro igual a esse, né? Vamos ouvir o restante. E o Senhor mandou a palavra. Vou libertar a tua igreja. A prova de que essas pregações dele são mensagens subliminares. Ele fala, vou libertar a tua igreja. Que isso significa qualquer coisa. Isso pode significar cura, isso pode significar Deus matando alguém e mandando para o cemitério, isso pode significar qualquer coisa. Tá? São palavras subliminares, ou seja, ela esconde alguma coisa por trás dela. Eles lançam isso, e se abrir um portão lá para alguém, um emprego, foi essa palavra. Se mandar esse camarada para o cemitério, foi essa palavra. Se alguém for liberto de um câncer, foi essa palavra.
Palavra libertadora. Os falsos profetas é assim. Eles não sabem o que estão falando, por isso que não pode pregar certeiro, dizer certo, sem dar dupla interpretação. Eles pregam uma coisa subliminar, que pode ser qualquer coisa, e fica esperando acontecer. E aí, nesse caso, coincidiu. Morreu o camarada? Então foi aquela palavra. Só pode ter sido. Para dizer que Deus fala na nossa boca. O que ele está querendo dizer aí é que é Deus quem está falando na boca deles. Ele está querendo mostrar para o povo que eles têm autoridade divina. Para quê? Para subjugá-los. Tem um dó recebendo? De vocês presos aí. Eu, graças a Deus, liberto. Aliás, eu nunca tive medo dessas coisas. Eu nunca acreditei nesses caras. Nunca. Quem me conhece sabe. Nunca acreditei. Ao contrário, as pessoas vinham em mim e falam assim: ele fica criticando o ministério. Porque eu nunca acreditei em falsa profecia, meu querido. A Bíblia lá, Jesus fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E elas não são enganadas. Eu sou prova disso, recebendo. Você que viveu comigo, você sabe disso. Você sabe que eu nunca acreditei nessas coisas. Nunca. Nunca acreditei nesse mago, nesse falso profeta. Nunca. Aí está aí a prova que esse homem é um feiticeiro. E acabou agora, esse mês, pregação do dia 26, ele está rogando praga de morte. Vamos ver o restante. Mas irmão Paulo, o que é isso? Irmão, vocês gostam dos testemunhos, não é? É o testemunho de Deus isso aqui. Eu não brinco com o senhor. Eu tenho medo da mão de Deus. E ele roga essa praga com ar de deboche. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo aqui. Imagina como está a cabeça de uma pessoa que está em fraqueza ali. A pessoa que teve uma briga em casa, que teve alguma coisa, xingou alguém. Ou que adulterou e ninguém sabe. Ou o rapazinho que fornicou e está ouvindo essa pregação. Como é que ele vai ficar? Tem pessoas que entram em transtornos psicológicos sem ninguém saber, porque ele tem medo de contar isso para as pessoas. Mas esse camarada está dizendo, tá, o resumo desse discurso, se aquele que der escândalo nessa obra, para ninguém dizer assim, ó, tá vendo? É da congregação. Deus manda para o cemitério. Gente do céu. E ele fala, ele acaba de dizer agora com um ar de deboche. Ele está lançando uma praga. Vê se isso não é coisa do diabo, gente. Se isso não é coisa do maligno. Só o maligno diz que vai te pegar e te matar e dar risada. É só ele que vai fazer isso aí. Que vai ter deboche com você. Ok? Então o que a gente vai ver agora aqui? Vai cair cavalo e cavaleiro. E ele dá risada, gente. Isso é coisa... Gente, olha com o olhar espiritual. Você que é espiritual, você vai ver um espírito maligno falando na boca desse homem e debochando. Debochando com ar de assassino. Assassino. Vou te matar, Cecebiano. Vamos ouvir o restante. É testemunho de Deus isso aqui. É testemunho de Deus. Mas irmão Paulo, o que é isso? Irmão, vocês gostam dos testemunhos, não é? É o testemunho de Deus isso aqui. Eu não brinco com o senhor. Eu tenho medo da mão de Deus. É o testemunho de Deus isso aqui. Eu não brinco com o senhor. É o testemunho de Deus isso aqui. É o testemunho de Deus isso aqui. É testemunho de Deus isso aqui. É testemunho de Deus. É o testemunho de Deus isso aqui. O camarada tá acabando de falar que uma pessoa levou um tiro e morreu para Deus se livrar dele da congregação. O que eu vou dizer sobre isso? Quer dizer que porque Deus não gosta da pessoa na congregação, ó, eu não tô gostando mais de você. Ao invés de Deus fechar a porta, mandar ele para outra igreja, Deus mata. Na cabeça desse mago feiticeiro é isso o que Deus faz. Deus mata. Deus vai lá e pimba. Ele está acabando de falar. E ele fala novamente com ar de deboche. Vocês não gostam de testemunho? É Deus aqui. É Deus. Gente do céu. Para trás, Satanás.
seu filho do inferno. O que você está fazendo, você vai dar conta para Deus. Toda alma que saiu dessa igreja por todas essas décadas, pressionada, que saíram daí, condenadas, aterrorizadas, com medo de Deus, porque você está pregando um Deus mau e vingativo, um Deus ruim, um Deus que arranca a cabeça da pessoa, porque ele está escandalizando essa obra de homens. Porque não foi Deus que registrou essa obra lá no cartório que tem a prova de que isso não é de Deus, e que Deus não está aí, e que Deus não governa isso, é os seus líderes pregando esse punhado de heresia e despencando essa igreja, é esse monte de idolatria que tem aí nesses templos, esses palácios de luxo, humilhando pobres que entram dentro dessa igreja com terno surrado e com necessidade, tá? Isso não tem Deus, essa obra não é de Deus. Você mente, você está ameaçando as pessoas porque você ama mais o templo e a glória de estar aí pregando como um guru do que verdadeiramente Cristo e o seu evangelho. E você usa o nome de Jesus Cristo para esconder e camuflar essas suas filosofias enganosa e mentirosa. Próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar isso no vídeo, eu vou destrinchar como você prega as heresias e do nada você entra falando de Cristo para camuflar o seu falso discurso, né? Inflando o seu ego, pedindo glória para a sua pregação, porque você quer ser afamado, você quer ser o cobiçado, aquele que é o guru da CCB, mas não passa de um feiticeiro e falso profeta. Tudo isso que eu estou falando é dentro do assunto teológico a qual você representa aí em cima, tá? Dessa tribuna. Vamos lá, vamos terminar de ver essa aberração que esse senhor está pregando. Se Deus está mandando, Deus vai cumprir esta palavra, que Deus não é de brincadeira. Se Deus está mandando, Deus vai cumprir esta palavra, que Deus não é de brincadeira. Se Deus está mandando, Deus vai cumprir esta palavra, que Deus não é de brincadeira. Se Deus está mandando, Deus vai cumprir esta palavra, que Deus não é de brincadeira. Deus vai cumprir esta palavra, Deus vai cumprir esta palavra, Deus vai cumprir esta palavra. Olha aí, agora é a prova de que ele está fazendo uma profecia de ameaça. Acabou de falar, se Deus está mandando, é porque Deus vai cumprir. Então quer dizer que o Paulinho do Paulista acabou de profetizar que Deus vai mandar pessoas para o cemitério. Qual que é a probabilidade de alguém do Paulista, não sei quantas pessoas que congregam naquilo ali, 500 pessoas, 600, 700, 800 pessoas, qual que é a probabilidade de alguém morrer de alguma coisa? Muito. Primeiro, podem dizer que foi Deus que matou. Segundo, o coitado morreu de qualquer outra coisa, alguém pode até levantar suspeita. Será que o que ele tinha feito? Ele congregava pouco, será que tinha pecado? É Deus limpando a obra. Porque até esse jargão inventaram na CB, Deus está limpando a obra. Deus está passando a peneira, coisa que não existe nas escrituras sagradas. Tá? As escrituras sagradas falam, Jesus fala, né, que Deus não vai pôr a mão em ninguém, seu Paulinho mentiroso. Deus não vai pôr a mão em ninguém. Os anjos falaram na parábola, quer que a gente vá lá arrancar o joio, Senhor? Ele fala, não, deixa que cresçam junto. Naquele dia é que será separado. Portanto, você mente, dizendo que Deus está entrando agora aqui na terra, interferindo entre o joio e o trigo e matando o joio. Mentiroso. Em quem vocês têm que crer, irmãos? No Paulinho ou nas Escrituras? Você vai crer no Paulinho do Paulista ou você vai crer em Jesus Cristo dos Evangelhos? Em qual desses dois você? Porque as pregações são diferentes. Na de Jesus ele fala, ninguém põe a mão. Eu não quero que ponha a mão. Deixam crescer junto. Né? Vão morrer se tiver que morrer. Até os discípulos, ele falou, não vou defender vocês. Vocês vão morrer. Se alguém matar vocês, cuida de estar fazendo um serviço para Deus. Mentiroso. Vocês mentem. Tá? Vocês fazem de tudo para fazer com que o povo se curva diante da deusa da CCB. Isso aí é um discurso que você está dando a chicotada no povo para eles ter medo de vocês e se curvarem diante dessa seita. É isso que significa esse seu discurso. E você complementa dizendo, se Deus está mandando, aí você se coloca como primeiro a obedecer. Porque na verdade você quer que os outros obedeçam.
né? Aí você se coloca como primeiro. Eu tenho temor de Deus, irmão. Eu tenho medo. Por isso, se Deus está mandando, você sabe que qualquer um com um pouco de conhecimento bíblico sabe que Deus não está mandando nada. Isso é coisa da tua cabeça. Você está inventando. E eu quero que esse vídeo chegue no Paulinho do Paulista. Leve isso para ele. Ele precisa saber que é um falso profeta, um enganador, um ameaçador. Ele usa o evangelho de Jesus Cristo para benefício próprio. Como assim? Para se auto-vangloriar, querer se ejactar, dizendo que é alguma coisa, mas no discurso dele você vê que ele é pior dos piores da CCB. Porque ele é um influenciador. E o que ele faz nessa posição? Né? Ele se auto-ejacta, querendo parecer alguma coisa, mas ele é um feiticeiro, um ameaçador, um falso profeta que está dizendo que Deus falou coisas que Deus não falou. Seu fim é terrível, meu querido. Eu tenho pena, eu tento entender como é que uma pessoa de idade, que está perto de pimbar, ele não se arrepende dessas coisas que ele faz. Porque a hora que você for embora, meu querido, acabou-se tudo que você tem aqui. Acabou o ministério, nada disso. Aliás, isso vai ser usado contra você naquele dia. Vai ser usado contra você. Vai ser julgado com mais duro rigor. Isso está na Bíblia. Não sei se você conhece muito bem a Bíblia. Porque as lambanças que você fala, você finge que conhece. Você finge para as pessoas que você conhece. Mas você é só o mais do mesmo da CCB. Tá? É um mago. Vamos terminar de ouvir. Tá, irmão, para finalizar, a gente vai perceber que tudo isso é para defender a imagem da CCB. Ele volta naquele discurso do começo, dizendo, mas por que isso? Eu não sei o que, é o Deus da CCB? Não, o Deus da CCB não admite essas coisas. O nosso Deus não tem misericórdia nem compaixão, ele mata mesmo. Aqui não. Aqui se você der mau testemunho, nós arranca a cabeça ou manda descer fogo do céu. Aqui não. E aí depois fica dando de bonzinho falando de Jesus Cristo. Assim, ele fala de Jesus Cristo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ele entra com o nome de Jesus do nada. Não tem pé nem cabeça quando ele fala de Jesus. É só para esconder as lambanças. Ele fala as lambanças, aí ele entra para falar de Jesus. Então ele fica repetindo uma série de virtudes, uma série de adjetivos, né, para embrulhar as pessoas. Que é o que ele vai fazer agora, tá? Esse áudio termina, tá? Isso tudo que eu coloquei agora não tem corte aí, tá? Isso tudo aí tá sendo pausado e eu entro para falar. Eu pauso e entro para falar. E agora ele vai terminar fazendo o quê? Falando um monte de coisa que não tem pé nem cabeça para esconder a ameaça que ele acabou de falar. Aí ele começa a usar um monte de palavra bonita, virtudes bonita, mas se você para pensar, você fala, mas o que ele está falando isso? Por que ele está falando dessas palavras? Né? Ou seja, ela não constrói nada. São palavras jogadas ao vento, servindo apenas para te enganar. Isso aí é um ilusionista. Ele está te enganando e você não percebe. Ele está te iludindo. E o pior é os coitados que tem aí, dando glória a Deus por esse tipo de baboseira. Eu não tenho um pingo de receio de falar, porque isso está na cara que é um monte de baboseira. É só para colocar medo em vocês. As vítimas CCBanos são vocês, não sou eu. Aliás, não é eu, são vocês, tá? Vocês estão sendo ameaçados na cara dura e vocês nem perceberam isso. Jesus, lá em Apocalipse, eu vou colocar aqui, ó. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que ele não vai interferir na vida de ninguém. Quem está limpo, limpe-se. Ou seja, você está servindo a Deus, você está se limpando, continua. Ah, você está sujo? Continua, eu não vou pôr a mão. Continua, eu não vou interferir na vida de ninguém. Quantas pessoas que você não vê aí, mas que vão morrer velhos? Porque Deus não interfere. Hoje, nos tempos de hoje, ele não interfere na vida de ninguém. Ele largou, deixou. Ok? Isso tudo é mentira desse homem. E ele termina dizendo, defendendo a CCB. Agora, aí ele volta pro discurso do começo, hein? Dizendo, né? Mas tudo isso na congregação, escândalo. Não, aqui no nosso meio não. Você viu o que eu acabei de contar? E a profecia que Deus colocou na minha boca? Você viu? Então, aqui Deus manda pro cemitério.
Ai, meu Deus do céu. Difícil, gente, ouvir essas coisas. Eu tô fazendo esse vídeo porque é difícil. Eu não quero... É difícil, gente. Meu Deus, até quando esse povo vai ficar preso nestes homens? Vamos terminar de ver. Aonde que Deus é esse? Você serve a Deus, essa contenda, essa briga, essa imundície na tua casa? Que Deus é? O que você vai fazer na congregação? O Deus da congregação é isso, aquilo? Aleluia. O nosso Deus não permite essas coisas, não admite essas coisas. Não admite imundície no meio da sua igreja, nem a vaidade, nem a ilusão. E aqui diz a beleza da santidade. A santidade é bela, é formosa. Deixa o mundo ver a tua santidade. A beleza da santidade resplandece. Ilumina o mundo. Salva o mundo. Salva o mundo. Beleza da santidade, a sublimidade, a doçura, a obediência, a humildade, a mansidão, a unidade de espírito, a paz, a honra dentre os seus membros da família, da casa, da igreja, do ministério, de toda a composição da igreja de Cristo. Se vê ali a formosura da santidade. Todos amam a santidade, todos querem ser belo perante o Criador. Eu não quero ser feio diante de Deus. Blá, 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 no final, se enchendo linguiça. Volta pra você ver. Vê se tem algum nexo. O que ele termina falando, enchendo de adjetivo. Deus não permite vaidade e imundiça no nosso meio. Da onde você tirou isso? Da onde você inventou isso? Que é isso, gente? Acorda. Não se deixe enganar por esses homens. Esse Deus aí é um Deus... É o cão, isso aí, rapaz. Isso aí não é Deus, não. O Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó e o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo não é esse aí. Nós estamos na época da graça, tá, gente? Época da graça, onde Jesus ele se retira e ele fala, e ele está segurando a ira de Deus. E hoje, até para você obedecer a Deus, não é por força que nem eles inventam. A graça, ela é um convite. As parábolas dizem, ir lá, convida-os. É um convite, não é a força. Tá? Então seja liberto, CCBano. Você quer mais do que isso? O que você está esperando para acordar? O que você vai continuar aí dentro dessa seita? Sabendo que esses homens não sabem nada de Bíblia e ficam falando a bel prazer o que dá na telha, ameaçando vocês, tá? Colocando medo, levando os seus filhos a problemas psicológicos, gente tomando remédios pesados, outros internados e outros que nem estão mais no nosso meio, que a tristeza foi demais. Sem mais. Deus abençoe. E hoje Deus está falando, eu vou pôr a minha mão libertadora. Quem não vai por bem, vai por mal. Quem não vai por bem, vai por mal. Quem não vai por bem, vai por mal. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, vão até me condenar. Mas Deus também manda pro cemitério. Mas Deus também manda pro cemitério. Mas Deus também manda pro cemitério. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, vão até me condenar. Mas Deus também manda pro cemitério. Vão até me condenar. Mas Deus também manda pro cemitério. E hoje Deus está falando, eu vou pôr a minha mão libertadora. Mas Deus também manda pro cemitério. Eu não quero ameaçar, dizer que Deus está ameaçando, mas Deus também manda pro cemitério. Igreja, nem a vaidade, nem a ilusão. E aqui diz a beleza da santidade. A santidade é bela, é formosa. Beleza da santidade, a sublimidade, a doçura, a obediência, a humildade, a mansidão, a unidade de espírito, a paz, a honra dentre os seus membros da família, da casa, da igreja, do ministério, de toda a composição da igreja de Cristo. Se vê ali a formosura da santidade. Todos amam a santidade, todos querem ser belo perante o Criador. Eu não quero ser feio diante de Deus.